seguinte, do senhor. Como será ou qual é a perspectiva do governo Dilma? Olha, é um governo que começa com uma vantagem, se a gente for comparar com outras eleições, muito grande. É um governo que tem uma maioria grande na Câmara e no Senado. Ou seja, se a agora eleita presidente Dilma Rousseff se empenhar em fazer um conjunto de mudanças que ela julga, ou que o Brasil julga necessárias, obviamente que vai ser, né, um governo bastante positivo. Agora, tudo vai depender da forma como ela conjugue, né, certas questões que estão aí no ar. A presença do Lula, o papel do PMDB, o papel da oposição. Ou seja, são coisas que a gente ainda tem, né, que esperar para ver. Vamos fazer o seguinte, antes de eu passar para o senhor Rogério, professor Rogério, eu queria chamar uma matéria que nós temos com um resumo do que foram as eleições, e em seguida nós voltamos com a repórter Cláudia. Com você, Cláudia. Em entrevista coletiva, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Ricardo Lewandowski, ressaltou o tempo recorde na apuração dos votos nessa eleição do segundo turno. Esse tempo foi de 1h04. Um tempo considerado recorde, inclusive se a gente comparar com outros países. Na totalização dos votos ficou Dilma Rousseff do PT com 56% dos votos válidos, José Serra do PSDB com 44% dos votos válidos. Um dado que chamou bastante atenção foi o número de abstenção, 21,42%. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Ricardo Lewandowski, ressaltou também a presença dos mais de 150 observadores internacionais que vieram acompanhar como que é o processo eleitoral aqui no Brasil. O ministro ressaltou ainda a tecnologia da urna eletrônica e disse que esse modelo deve ser copiado por outros países. Voltamos ao estúdio de São Paulo. É com você, Rony. Muito obrigado. Professor Rogério, uma coisa que eu observei agora há pouco, a primeira aparição da presidente Dilma, ela estava no veículo e ao lado esquerdo dela, né, onde caberia, no caso, se ela fosse casada ao primeiro marido, acho que é assim que chamaria, né? Ou não sendo casado, caberia aí o ministro da Justiça ou o ministro da Casa Civil, estava o Palocci. O que é que o senhor vê dessa imagem? Simplesmente uma coincidência, uma delicadeza ou foi um sinal? Pode ser um sinal. Se comenta nos bastidores da campanha, se comentava, aliás, nos bastidores da campanha, que havia uma disputa entre possíveis tutores da Dilma, Zé Dirceu de um lado e Palocci no outro. E por que tutores? Porque a Dilma não seria uma candidata com luz própria. Ela é uma criatura que tem por trás um criador. E, sendo uma criatura que tem por trás um criador, ela teria de ser tutelada nos primeiros anos do seu governo, nos primeiros momentos de seu governo, pois não tem ainda o traquejo necessário para conduzir as articulações que vão viabilizar o exercício desse governo. Inexperiência. Zé Dirceu está muito desgastado publicamente, a sua figura publicamente ficou desgastada desde os eventos do Mensalão. Já o Antônio Palocci, ele leva uma certa vantagem porque ele transita bem, sobretudo com homens da oposição, ele é tido como um moderado, como um responsável em termos de política econômica, como um não aventureiro. Então, pode ser um sinal de que o Palocci exercerá forte influência neste governo. Mas ainda é muito cedo para fazer algo mais do que inserir. Muito cedo mesmo, né? Agora, o senhor falou sobre essa questão dos partidos, né? E outra vez o PMDB aparece aí, né, como protagonista, né? Mas na verdade o PMDB, ele seria uma concubina ou ele seria um eunuco dentro desse processo que nós temos agora de real? Eu diria que o PMDB fez um casamento até oficial com o PT nessa eleição. E quer dizer o seguinte, que o PT vai acabar sendo a concubina? Olha, eu acho que é mais provável, pelo menos o PT, a grande questão é que o PT ele tem a legitimidade do PT está muito ligada ao Lula, enquanto o PMDB consegue, como partido, se estruturar
se viabilizar de outros jeitos mais voltados para a instituição partido do que propriamente para a figura de alguém. Né? E note que o Michel Temer, do ponto de vista da expressão da figura, não é grande coisa. Ou seja, né, o PMDB está aí muito mais como um partido, que é o típico caso de um partido governista, porque está em todo o governo. Né? E eu acho que isso faz o PMDB um partido com grande peso nesse governo Dilma e principalmente podendo cobrar uma certa conta, ou seja, o PMDB certamente teve um papel fundamental na vitória da Dilma, na viabilização da candidatura Dilma. Vamos lembrar que não havia mais espaço, pelo menos político, para que se colocasse um vice como o Zé de Alencar, que apesar de ser um político importante, era de um partido bem pequeno. E que não votou. Então, eu acho que é importante a gente entender que o PMDB vai ter um papel grande e ocupando cargos centrais. A minha pergunta para o senhor, e antes de fazer a pergunta e saber a sua resposta, eu já vou dizendo o que é que eu penso. Né? Eu acho que a campanha do Serra errou no seu formato, a campanha publicitária que se levou ao horário político eleitoral foi fraca, foi débil, foi equivocada. Essa é a minha opinião. Aí eu faço a seguinte pergunta ao senhor: por que o Serra perdeu? Quanto à campanha, eu concordo com você e sei que o Guilherme concorda também, porque nós conversávamos nos bastidores acerca da falta de política na campanha e do caráter errático da campanha do ex-governador José Serra. Mas o Serra perdeu pelos piores motivos possíveis, que extrapolam o seu tamanho e o seu partido especificamente. A cultura política específica presente na sociedade brasileira é uma cultura pessoalista, antirrepublicana, que tolera o aparelhamento das instituições, a privatização das instituições. O governo Lula fez, nos seus 2 últimos anos de mandato, da presidência um palanque. E qualquer candidato que concorresse com o ungido do presidente Lula teria muitas dificuldades. Isso não quer dizer que o governo Lula não tenha tido, de fato, bons resultados em termos de governo, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista da cultura política especificamente, ele foi nefasto. Houve um aparelhamento da República para eleger uma candidata. E isso explorou o que há de pior na consciência média dos brasileiros. Uma certa adesão ao mito, àquele que tudo pode, que está acima da lei. Uma relação direta entre líder e povo passando por sobre as instituições. Perfeito, professor. Nós vamos falar sobre a Dilma, que eu gostaria de fazer uma relação sobre isso, mas antes eu queria dizer o seguinte: o resultado foi 55 em números redondos a 44. Sim. O mesmo resultado foi no exterior, só que ao contrário. 55 para o Serra e 44 para Dilma. E por isso mesmo nós vamos agora a Massachusetts para saber da Eliane como foram as eleições nos Estados Unidos. Nesta tarde fria de outono, os brasileiros estão chegando de vários estados aqui no norte da América para votar para presidente do Brasil. Como vocês podem observar, o estacionamento está aqui com centenas de carros e muitos brasileiros chegando para fazer a sua votação. Lembrando que 90% dos brasileiros que estão votando aqui no norte da América são do estado de Minas Gerais. Está fluindo muito bem. Eu acho que é um exercício da democracia que está sendo se realizando aqui de uma maneira democrática, suave, e acho que com boa fluidez. Está fluindo muito bem, como esperamos que esteja ocorrendo também em todas as partes do mundo, onde estão sendo realizadas por brasileiros no exterior esse mesmo ano. São 31 sessões eleitorais no momento aqui na cidade de Framingham, em Massachusetts, nos Estados Unidos, recebendo os brasileiros de vários estados, Maine, Vermont, Connecticut, Massachusetts, todos aqui no momento votando. São centenas de brasileiros votando para presidente. Lembrando que dos 12.300 brasileiros registrados aqui nos Estados Unidos, apenas 5.000 brasileiros votaram oficialmente no primeiro turno. Eliane Brick, dos Estados Unidos, Boston, para o Jogo do Poder. 57% de abstenção nos Estados Unidos. Vamos fazer o seguinte: nós vamos para um pequeno intervalo comercial e nós voltamos em seguida para continuar aqui essa conversa sobre as eleições deste ano. Até lá.